Nossa, o negócio tá ficando rapidinho aqui. Antes demorava para entrar, acho que o computador se acostumou. Eu vou falar sobre Xing. Eu já fiz uns 5, 6 cursos de Xing. E o Xing tem um detalhe: jamais se manipula ou se fala de Xing embriagado. Porque quando você fala de Xing, você está falando dos santos sábios. Por uma questão de respeito, você não pode estar drogado. Mas eu mudei de termo, eu falei embriagado e agora eu estou falando drogado. Porque eu estou embriagado. É um sábado à noite, eu estou triste, eu sou alcoólatra. E eu bebi na pior hora que um alcoólatra pode beber, porque eu já expliquei por que isso no meu primeiro vídeo. Quando você bebe para afogar uma tristeza, você provoca tristezas na vida com o seu cérebro, que tem uma potência para isso, que tem uma força muito maior do que nós imaginamos, do que nossa vã filosofia imagina. Então estamos aqui falando de um erro em cima de outro erro. E aquele velho ditado: o macaco senta no rabo e fala mal dos outros. Mas eu vim falar de I Ching. Mas como nós estamos no comecinho disso aqui, eu vou falar da minha tristeza. Eu estou trabalhando numa firma que me deu uma oportunidade numa hora que eu estava numa situação terrível. Terrível mesmo. Eu estava em depressão, estava alcoolizado. E essa empresa me deu a oportunidade de trabalho. E é uma empresa familiar, o pai e filho tocam. E os dois são muito bacanas comigo, embora sejam pessoas medíocres. E a mediocridade, na verdade, ela é a realidade, porque medíocre significa estar na média. Então, na realidade, é estar na média. E eu, por alterar a minha situação, naquela época que realmente eu mal consegui trabalhar, e eles me deram a oportunidade, me deram apoio. Seu Alessio, velho, chegou a fazer algumas coisas para que eu retomasse o meu trabalho e marcar no meu nome. O Wallace, que é o filho dele, também me ajudou muito. Mas as coisas mudaram. Eu tenho. O César. O César é uma das pessoas mais competentes que eu conheci. Me ensinou a mexer com o escapamento. Eu não sabia mexer com ele. E ele teve uma paciência monstruosa comigo. E eu pedi demissão dessa empresa. Porque eu vou
eu conversei com o Wallace, é o capataz, é quem manda. Tem uma competência grande, mas como pessoa ele é medíocre. Eu expliquei que eu estava tendo um lucro maior e eu queria uma porcentagem maior do meu trabalho. E entendo até que ele fica numa situação difícil, porque ele não pode dar uma porcentagem maior para mim e não dá para os outros. São 11 arrendatários. Nós trabalhamos no regime de arrendamento. Arrendamento significa você aluga a oficina para trabalhar e paga pela oficina uma porcentagem do seu trabalho. Então, no arrendamento, você não tem direitos trabalhistas, porque você que está alugando. Mas tudo bem, a gente trabalha nesse regime por opção minha, inclusive. Eu não gosto muito. Já fui registrado em outro emprego, mas não gosto. Eu acho que a forma mais honesta de trabalhar é a forma que você ganha pelo que você faz. Mas vamos lá. Até fiquei muito triste com isso. Eu vou acabar não falando de Xing. E eu pedi um aumento. Ele não pode me dar, realmente ele não pode. E eu compreendo. Vamos falar de Xing. Eu vou explicar uma coisa básica do Xing. O Xing diz que as coisas têm um apogeu, tem um crescimento, tem um apogeu. E embora o apogeu não pareça irreversível, sempre tem uma queda. E ele exemplifica o dia, ao meio-dia, quando solta a toda a potência. A impressão é que ninguém vai poder resolver aquele problema. E naquele momento ninguém pode. Naquele momento só tem uma coisa que resolve o problema, que se chama tempo. E o tempo vai levar o sol à queda. É preciso ter paciência e controle para aguardar o momento adequado. As pessoas, e principalmente eu, não tenho essa paciência. Mas eu vou dar um exemplo. Quem foi estuprada, uma mulher foi estuprada, o rapaz chega armado. Esse não é o momento. Desde que o estupro desenvolva. Aí a senhora ou a moça, ou seja lá quem for, tem uma relação completa. Quando acabar, peça outra. Peça outra. Diga que gostou e peça mais uma. Na segunda, o estuprador vai relaxar. Na terceira, peça para fazer sexo oral. Na terceira, não pode ser imediatamente. Eu sei que é duro. Mas a vida é dura. E ali a sua vida está em jogo. Aí, com o sexo oral, a senhora envolve os testículos do homem. Nessa hora, já é a terceira, ele já vai estar mais relaxado. Provavelmente nem a arma vai estar na mão dele. Aí, quando a senhora tiver essa oportunidade, a senhora envolveu os dois testículos com a maior delicadeza, agarra e esmaga com toda a sua força. Esmaga. Não tem tamanho e não tem homem que aguente isso. Ele vai desmaiar. A senhora liga para a polícia e manda prender o